Olá! Fazer compras pelo computador ou celular já virou hábito para muita gente. Na internet não faltam opções de sites que oferecem todo tipo de produtos e serviços. Para o consumidor, basta dar um clique. O programa mostra como funciona o setor que fatura bilhões de reais por ano. E um alerta, ao lado da comodidade está o perigo dos golpes e fraudes. E ainda, para falar sobre o Marco Civil da Internet, convidamos o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio. O STJ Cidadão começa agora. As vendas pela internet têm subido mais de 4% ao ano no Brasil, de acordo com o IBGE. E se por um lado o setor fatura mais, por outro, aumentam também os casos de crimes virtuais. Comprar sem sair de casa. Facilidade, a modernidade, né? A entrega que é feita muito rápido. Tempos modernos que ainda deixa muitos consumidores desconfiados. Eu costumava, mas agora eu prefiro ir na loja e ver o produto. Com a correria do dia a dia, Roberto, sempre que tem uma folga, aproveita e dá uma olhada nos sites de vendas. Difícil resistir. Começou pelas promoções, aí depois virou pela praticidade, depois foi a falta de tempo mesmo, que aí muita coisa vem sem frete, vem mais fácil, rápido e economiza tempo. Problemas ele nunca teve, até porque toma alguns cuidados antes de efetuar a compra. Eu tento comprar em site que tenha loja física e que seja mais conhecido, eu não compro em qualquer loja. Questão de hábito mesmo, só para se eu for reclamar eu tenho a quem recorrer ou como recorrer. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o comércio pela internet cresceu 4,2% em 2012 em todo o país. Os mais procurados foram os produtos eletrônicos. E aí, o aumento de percentual, que no mesmo período chegou a 24%. Mas, se para um lado a situação melhorou para o setor, por outro, ocorrem com mais frequência os crimes virtuais. Foi o que aconteceu com seu Sérgio. Ao completar 30 anos de casado, quis fazer uma surpresa para a esposa. O que era para ser uma viagem de comemoração se tornou num pesadelo. Comprei um pacote para 2 pessoas, para mim e para minha esposa, para ir para a Europa. E paguei, resolvi até pagar à vista. Falei, não, vou pagar à vista, resolvo logo isso e tal. Aí paguei, esse foi um dos meus erros. Se tivesse sido parcelado, poderia ter solicitado o cancelamento do cartão. Nesse período, comecei a receber e-mails de outras pessoas que estavam no mesmo caso que eu, já reclamando que estavam cancelando porque ou não recebiam o voucher, ou viajavam com a passagem aérea, quando chegava lá o hotel não tinha reserva. Então, uma complicação que montou-se uma rede de pessoas questionando e desistindo do pacote. Durante muito tempo, continuei brigando com a agência Turima. Aí ela falou, depois de muito questionamento, acabou me devolvendo a taxa de embarque. Para resolver o problema, teve que entrar na justiça. O presidente da Comissão de Tecnologias da Informação da OAB no Distrito Federal explica que esse tipo de prática é vista como furto. Independente do valor do que houve, o furto, qual foi aquele depósito que a pessoa passou e não recebeu o produto, ele já é considerado um furto qualificado. Independente do valor, tenha sido uma compra de R$50 e você não recebeu. Por que um crime qualificado? Porque ele são crimes contra a ordem pública. Por que contra a ordem pública? Ele tirou a segurança que se tem de toda a população em referência à internet. Então, ele causa uma insegurança geral, por isso vem um crime contra a ordem pública, trazendo uma insegurança geral na aquisição da internet. Então, de alguma forma, eles já são considerados, independente do valor, são considerados crimes, furtos qualificados, que até por isso vem trazendo as prisões preventivas, que é o normal desses casos. Ellen ainda faz um alerta aos consumidores. Isso deve ser feita uma ocorrência, juntadas as provas que comprovam, as provas do pagamento,
e então pedir a solução que seja dado junto à justiça ou pedindo mesmo as providências na delegacia. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um homem acusado de liderar uma quadrilha que praticava fraudes pela internet em vários estados. Os estelionatários causaram prejuízos de R$300 mil. O grupo foi preso depois de várias denúncias anônimas. Tem havido uma certa priorização, quer dizer, dos órgãos da persecução penal, dentre eles, por exemplo, a Polícia Federal, que tem realizado diversas operações em fraudes interestaduais que envolvem mais de um estado, mas também das polícias estaduais, que têm criado delegacias especializadas. Então tem havido uma certa priorização. O Poder Judiciário, ele, claro, ele não cabe a ele priorizar o combate ao crime, isso é uma função do Executivo, mas ele tem aplicado a norma de uma forma eficiente e, inclusive, por exemplo, prevendo que no caso de reiteração desse tipo de crime, verifica-se a hipótese de prisão preventiva, né, a depender de cada caso, é claro, em face da garantia da ordem pública. Quer dizer, o fato de alguém estar praticando reiterados golpes na internet, isso implica um risco à ordem pública que deve ser acautelada por meio da prisão preventiva. E no próximo bloco, sites de compras coletivas. Já são mais de 1.000 opções para os consumidores. Como funcionam? Não saia daí. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Compra coletiva na internet. Você sabe como funciona? Esta modalidade traz algumas diferenças, entre elas os produtos e serviços oferecidos que têm um preço diferenciado e o consumidor que tem tempo determinado para comprar. Mas será que é seguro? O comércio eletrônico se tornou uma febre real no dia a dia do brasileiro. E nos últimos 4 anos, uma nova modalidade de compras virtuais tem movimentado ainda mais este mercado: os sites de compras coletivas. Esse tipo de compra é uma modalidade do e-commerce, comércio eletrônico, um fenômeno na relação de consumo que tem como finalidade a venda de produtos e serviços diversos, com preços diferenciados, abaixo do valor do mercado e com tempo determinado. E ainda a oferta só é válida se atingir um número mínimo de consumidores. Agora, como em qualquer tipo de comércio, existem riscos e vantagens, tanto para o consumidor quanto para o estabelecimento. De acordo com agências de marketing digitais que fazem planejamento estratégico voltado para o web, somente em 2012 o comércio eletrônico movimentou quase 23 bilhões de reais no Brasil. Atualmente, existem mais de 1.000 sites de compras coletivas, fato que mudou o formato de compras de milhares de brasileiros. Os sites de compra coletiva eles tiveram o seu reflexo bastante importante no crescimento de compras pela internet no Brasil. Até a entrada dos sites de compra coletiva, o brasileiro ele não tinha o costume de comprar pela internet. Até porque o valor do produto ele é um valor alto, dependendo do tipo de produto que você vai adquirir. A compra coletiva ele deu a possibilidade em você investir uma tentativa. E muitas delas foram favoráveis. Claro que tiveram vários casos
de problemas através de sites de compra coletiva. Mas ele tirou esse medo do brasileiro em colocar o cartão de crédito dele lá e efetuar uma compra. Bianca achou que fez um bom negócio. Só descobriu que o serviço era de má qualidade quando chegou ao estabelecimento. Minha experiência mais desagradável foi quando eu fui a um restaurante de comida japonesa e eles me colocaram no mezanino, todas as pessoas que tinham comprado o cupom, ou seja, tinham pagado antecipado por aquilo, ficavam numa área segregada dos demais clientes, com atendimento precário, porque só tinha um garçom para atender. E outras experiências que eu tive também foram a gota d'água. Eu parei, eu desisti de comprar em cupom, porque eu acho que é melhor você pagar o preço real do produto para ter um atendimento de qualidade, do que você pagar com desconto e acabar tendo um atendimento diferenciado e péssimo, assim, você não ser tratado como um cliente de verdade. Nos contratos de compra e venda, esses sites são chamados de intermediadores, pois atuam entre o fornecedor e o consumidor. Para manter a ordem neste mundo virtual, foram criadas leis. Até o ano passado, essas transações sempre foram reguladas pelo Código do Consumidor, de 1990. No final do ano passado, foi editado um decreto pela Presidenta da República, onde especificamente em relação a compras virtuais e, em particular, a compras coletivas, regulamenta, coloca uma base clara dos direitos e deveres desses fornecedores e, especificamente, protege os consumidores nesse tipo de compra coletiva, que é o caso. Entender como essa lei funciona não é uma tarefa fácil. E constatamos que para muitos faltam informações. Alexandre, você faz uso da internet para fazer compras coletivas? Já fiz, sim. E você sabe que você tem direito à nota fiscal desse serviço? Não. Você tem direito a qualquer compra ou serviço à nota fiscal, independente se numa loja física ou através do comércio virtual. Fez a compra, exija, é direito seu a emissão dessa nota. Doutor Valim, como que o consumidor pode fazer essa pesquisa? Como ele pode avaliar a reputação, tanto do site que está fazendo a oferta, quanto da loja que tem o credenciamento com esse site? Você, consumidora, no momento da compra, é o seu momento essencial, chave, para avaliar a reputação da empresa. Comece pesquisando pelo PROCON da sua cidade. Coloque lá o nome daquele fornecedor, daquela empresa que está gerenciando essa compra coletiva. Depois coloque aquele fornecedor do produto, o salão de beleza, o restaurante, o hotel, no PROCON. Segundo, avalie as reclamações de outros consumidores. Existem sites na internet, Reclame Aqui é um deles, onde você, através da reclamação, coloque lá o nome da empresa, seja a que gere a compra coletiva, seja a do produto ou serviço que você está adquirindo, e avalie quais são as reclamações. E, em terceiro, as suas redes sociais. Veja se algum conhecido do seu relacionamento já usufruiu. Você sabe que existem regras para isso? Não sei. Antes de clicar em comprar, esse site que está oferecendo o produto, ele é obrigado a colocar uma seção de regras. É o contrato entre você e o fornecedor. Leia. Sempre está escrito, leia e concordo. Antes de falar concordo, leia o contrato, leia essas regras. Lá vai estar escrito, você tem direito a se arrepender em até 7 dias. Lá vai estar escrito o prazo da validade, é obrigado. Lá tem que estar escrito que aquele produto que você está comprando tem qualidade. E se você se arrepender, você tem direito. No caso de uma oferta tentadora, como o cliente tem que agir? Cliente, não confie e nem desconfie da oferta, confira. Ofertas tentadoras podem ser um sinal também de que você pode estar sendo enganado. Verifique antes de comprar a reputação do fornecedor, verifique a qualidade do produto. E no caso de reclamação de um serviço mal prestado? Às vezes, se o cliente reclamar do procedimento, eu tento fazer outro, dar um de brinde para mim, fidelizar o meu cliente. Se for coisa da clínica. Agora, às vezes, ele quer pedir um cancelamento de um procedimento que eles não querem fazer ou não fizeram por algum outro motivo, aí a reclamação tem que ser para o site. Porque eu não recebi, eu só recebo quando ele realmente vem até o estabelecimento.
Mas quando eu recebo, eu tento no máximo, fazer o máximo para poder fidelizar meu cliente. Comprar pela internet, sim, é uma compra segura. Assim como você vai em uma loja física e efetua essa compra. Você tem que tomar cuidado aonde você vai comprar. Você pode hoje chegar numa determinada loja, seja ela qual for, e efetuar uma compra e não receber esse produto. Quantas vezes a gente já não viu história de familiares que foram numa determinada loja e demoraram 10, 15 dias para entregar, e você foi numa loja física. E daqui a pouco, uma entrevista com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio, sobre o Marco Civil da Internet. É só um instante, não sai daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a gente conversa agora sobre o Marco Civil da Internet que entrou em vigor neste ano. Nosso convidado aqui no estúdio do STJ Cidadão é o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio. Gabriel, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu gostaria de saber por que esse Marco Civil da Internet ele é considerado uma referência para todo mundo. A sociedade brasileira, ao longo das discussões feitas no Congresso Nacional e o avanço da própria internet, percebeu da necessidade de ter um diploma jurídico que tratasse dos seus direitos e garantias no uso da internet. Havia sempre discussões a respeito da possibilidade de criminalização de condutas na internet e a nossa sociedade, os setores dos movimentos sociais, da própria academia, identificaram a necessidade de uma legislação civil que inicialmente assegurasse os direitos e determinasse até algumas obrigações no uso da internet, para que depois a nossa sociedade desse novos passos em relação à regulamentação da internet. Então foi por isso que o Poder Executivo criou um projeto de lei a partir de todas as contribuições que vieram da própria rede. Foi criado todo um debate público em torno do tema, através de plataformas digitais. O próprio Ministério da Justiça, em parceria com outros setores do governo federal, disponibilizou ferramentas da rede para que a sociedade opinasse sobre a melhor forma de tratar esse projeto de lei, de conduzir e de redigir esse projeto de lei. E então o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional um texto inicial para essa discussão e que, ao longo de todo o debate no Congresso, também foi tendo aperfeiçoamentos que, de fato, tornou o Brasil um país de vanguarda nessa discussão. Trouxemos, então, direitos e obrigações no uso da internet, como a neutralidade da rede, como o respeito à privacidade, à intimidade, à vida privada do cidadão, enfim, um conjunto de direitos e obrigações que permitem ao cidadão conhecer toda a plataforma da rede e ter na plataforma da rede o amplo respeito à democracia e aos seus direitos e garantias fundamentais. Agora, sobre essa questão da própria neutralidade da rede, isso foi considerada a grande conquista do Marco Civil. Mas o usuário da internet ele ainda não entendeu direito o que significa essa tal neutralidade, né? Perfeito. Como que a gente pode traduzir isso de forma simples? Sim. Vamos dizer, um exemplo é, dentro de um pacote, você permite que o acesso a vídeos seja feito de uma maneira privilegiada em relação ao acesso a e-mails
Ou o contrário, o acesso ao e-mail é privilegiado em relação ao seu acesso a vídeo. Quer dizer, dentro do que seria um acesso global à internet, você não pode discriminar, por exemplo... Restringir conteúdos. Restringir, exatamente. A largura de banda, né? A pessoa que quer entrar para ver um vídeo, ela, por exemplo, poderia ser penalizada com menos velocidade de internet, por exemplo. Né? Exato. O que não se confunde, por exemplo, a você contratar um pacote que tem uma certa limitação geral em relação à quantidade de gigabytes, né? E que, a partir de um dado momento, pelo contrato, você tem a degradação de dados. Ou seja, quando você atinge o limite de uso daquele pacote, o contrato muitas vezes prevê que haja uma perda de velocidade, que é geral para o seu pacote. Isso então, é comum às operadoras de telefonia, quando vendem o pacote de dados integrado ao smartphone, por exemplo. Exatamente. E quanto à segurança do usuário ao navegar na internet, o Marco Civil trouxe avanços também? Traz grandes avanços. Na nossa opinião, o Marco Civil traz importantes avanços. Primeiro, no sentido de deixar muito claro a necessidade de proteção aos direitos à intimidade, à privacidade, os próprios preceitos democráticos, que inclusive preservam a livre concorrência na internet. Tudo isso que trouxe um caráter até transnacional e sem fronteiras para a internet. Evidentemente que se protege também aquela pessoa ou aquele provedor que permite que ele acaba sendo um polo de conteúdo, a responsabilidade por terceiros, por conteúdos colocados por terceiros, ele não é de forma objetiva colocado para o provedor responde sim por conteúdos colocados por terceiros na sua plataforma, desde que haja uma ordem judicial para que ele retire determinado conteúdo, mediante uma análise a respeito de eventuais crimes ou de eventual danos a direitos de terceiros, e aí, uma vez o provedor descumprindo uma ordem judicial, aí sim ele é responsabilizado, né, pelo fato de não cumprir a ordem judicial. Mas as pessoas que colocam conteúdo na rede, elas são as diretamente responsáveis por esse conteúdo colocado. E isso foi uma questão importante porque a gente tinha muitas ações judiciais contra os provedores, exatamente, porque era difícil identificar o usuário. Então, o judiciário ele passa a ser o polo e o baluarte da proteção dos direitos e das garantias fundamentais. É necessário preservar a privacidade da pessoa que acessa a internet e, portanto, o judiciário, o poder judiciário, acaba fazendo a análise toda vez que há essa suspeita de alguma atitude que possa ser criminosa ou violar os direitos de alguém. E a gente vê alguns casos de vazamento de informações, de fotos íntimas, até mesmo de celebridades. Neste caso, o Marco Civil também pode ser aplicado. Exatamente. Toda a nossa legislação a respeito do tema, ela pode ser acionada para proteger justamente a privacidade e a intimidade da pessoa. Evidentemente, são sabidos casos de uso inadequado, né, de vinganças até que são colocadas, né, porn revenges em geral, o termo que é tratado para esse tema. Uhum. Então, para proteger a privacidade e a intimidade da pessoa, o Marco Civil da Internet também garante essa proteção. E quanto ao armazenamento de dados, a gente viu aí também escândalos, né, e tentativas de chegar a dados de empresas brasileiras, do governo mesmo, vazamento de informações de e-mails. Essa garantia também é trazida pelo Marco Civil da Internet de segurança dos dados, de armazenamento dos dados? Se pode armazenar esses registros por 6 meses ou 1 ano, dependendo do tipo de registro, e esse acesso apenas mediante autorização judicial. O que significa dizer que não se pode, seja um provedor da internet, seja qualquer outra autoridade, à margem da lei e à margem da autorização judicial, fazer acesso a conteúdos acessados por um usuário. Agora, o Marco Civil da Internet ele funciona na prática como uma verdadeira constituição da internet, né? Nossa Constituição brasileira virtual. Exatamente. E entrou em vigor há poucos meses. Já podemos perceber na prática de uso e de conflitos que surgem na internet a aplicação? Já podemos falar que ele deu certo? E o que precisamos avançar ainda na regulamentação dele? O que ainda está faltando para ele ser aplicado na íntegra? Uhum.
Bom, hoje certamente o balanço em relação ao Marco Civil da Internet ele é bastante positivo. Realmente, seja na discussão e no debate interno e das situações do cotidiano, seja até para o ponto de vista internacional, a experiência do Marco Civil da Internet tem sido vanguarda no mundo, ou seja, outros países, inclusive, procuram o nosso país para discutir todo o processo de construção do Marco Civil da Internet, para além do seu texto legislativo, mas também todo o processo democrático que implicou na sua construção. O próprio Marco Civil da Internet, em alguns pontos, ele tem expresso no seu texto legislativo da necessidade de regulamentação, por exemplo, o princípio da neutralidade da rede, é um daqueles que precisa ser regulamentado, e o Poder Executivo deve adotar das mesmas metodologias que foram usadas para a apresentação do projeto de lei, também para que o tema seja regulamentado. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Yuri. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Até a semana que vem. Tchau, tchau.